boa noite a todos. Vai dar uns minutinhos. Só para acompanhar aí mais uma quarta-feira, né? Vamos hoje bater um papo sobre mediunidade, falar um pouquinho, aprender um pouquinho, né? Com o que cada um tem a acrescentar para nós, a nos ensinar. Hoje com a Cláudia, o Lucas, o Antônio Carlos, quando a gente falar dessa mediunidade. Para iniciar, vamos fechar nossos olhos por alguns segundos e agradecer. Agradecer a espiritualidade por tudo que tem feito por nós, por ter nos ajudado a cada minuto de nossas vidas. Mesmo quando ajudam de uma maneira que nós não entendemos. Muita gratidão a eles e muita gratidão por mais um dia que estamos aqui batendo um papo e trazendo a nossa escola para cada um. Muito obrigado e que assim seja. Bom, nós vamos, para falar um pouquinho hoje de mediunidade, nós selecionamos algumas perguntas. Através dessas perguntas, nós vamos desenvolver o assunto. Então, a primeira pergunta é se todos são médiuns. Aí, lá no livro dos médiuns, na questão 159, ela diz o seguinte: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem algum rudimento dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Então, aí está dizendo para a gente, né, pessoal? Sentir qualquer coisa, qualquer situação diferente nos faz médiuns. E quando nós somos aqueles sensitivos, somos médiuns? Então, a partir daí, Lucas. Essa pergunta é uma pergunta que talvez todos nós já nos fizemos um dia. Será que eu sou médium? Será que realmente todas as pessoas são médiums? O livro dos médiuns, ele é claro em dizer que todos nós somos mais ou menos médium. E é essa palavra mesmo que ele usa, mais ou menos. Esse mais ou menos vai depender do grau, do quanto essa mediunidade ela vai ser ostensiva ou não. E às vezes nós costumamos confundir um pouco a mediunidade propriamente dita com essa sensibilidade que o Eduardo nos trouxe. Apesar do médium ser um sensitivo não nos torna médiuns. Mas qual a diferença, né, entre uma coisa e outra? O sensitivo é aquele que ele está sensível a uma energia, a um ambiente, a uma emoção, a uma pessoa. O médium é aquele que se torna o meio disto. Então é aquele que vai ser o meio entre os espíritos e o mundo terrestre. É aquele que vai servir como um instrumento da própria espiritualidade aqui em Terra, e não somente uma pessoa que vai sentir algo, não menosprezando os sensitivos, porque todos nós também o somos,
num determinado grau, como o livro dos médiuns fala, em algum nível rudimentar, todos nós ainda somos esses sensitivos ou esses médiuns dormentes. Cabe aqui colocar que o livro dos médiuns e o Espiritismo coloca que a mediunidade ela é inerente ao ser humano devido a ser um fator propriamente dito orgânico. Então ela não seria um dom ou uma exclusividade de alguns. Ela está em todos nós. Mas aí também eu trago uma outra comparação. Todos nós aqui, por exemplo, temos a faculdade da escrita, mas nem todos se tornarão escritores. Todos nós aqui arriscamos a fazer um prato de comida, mas nem todos nós seremos um chefe de cozinha. Da mesma forma, a faculdade mediúnica. Todos nós temos um lampejo, mas não quer dizer que todos serão efetivamente aquele médium a trabalhar mediunicamente dentro do seu mandato mediúnico. Eu ia falar que existe a predisposição orgânica. O próprio livro dos médiuns coloca essa situação. E seguindo o que ele falou, existe uma predisposição orgânica a outras atividades também. Então, o cidadão, o sujeito, ele tem um conjunto de comprometimento ou de necessidades de experiência, e para alguns a mediunidade é uma necessidade de experiência um pouco maior do que para outros, porque temos que ter tipos diferentes de pessoas na comunidade, então nem todo mundo vai exercer o mesmo papel. Mas assim como as outras coisas, é uma predisposição orgânica. E um termo interessante a gente colocar aqui, que surge nas obras de André Luiz, no livro dos Domínios da Mediunidade, é o mandato mediúnico. Eu acho que isso nos elucida bastante quando a gente fala de mandato mediúnico, porque esse mandato mediúnico ele é uma conquista, sim, do próprio indivíduo, mas ele mostra também a tarefa que esse indivíduo tem para desenvolver. Então é como se já fosse um plano pré-definido antes da gente encarnar. Então a gente já tem ali algumas pretendências a seguir, não quer dizer que é um destino já totalmente traçado, são algumas pretendências e a mediunidade é uma delas. E aí quando encarnados pela prática abnegada ao bem, à caridade, ao trabalho, ao exercício que eleva a nossa moral, nós ganhamos ou conquistamos esse mandato mediúnico. Ele pode ser a qualquer momento também retirado de nós ou perdido por nós devido às nossas ações e atitudes. Então, estes médiuns que carregam no seu interior essa vocação íntima de exercer um trabalho mais assíduo dentro de uma comunidade que trabalhe com a mediunidade, esse sim, ele poderia se considerar um médium mais ostensivo. A maioria das pessoas do dia a dia são muito mais sensitivas, né? Como um médico, ele tem lá a sua sensibilidade, um dentista, um professor, um músico, um poeta. Quantas poesias, quantas músicas são feitas através de inspirações dessas pessoas, mas ainda assim não seria uma mediunidade propriamente dita, né? Um espírito servindo através do médium como um meio. Essa sensibilidade, ela se destaca ou ela aparece muito em detrimento dos gostos pessoais, ou podemos dizer assim, do aperfeiçoamento moral, porque a sensibilidade pode chegar trazendo-nos benefícios ou nos prejudicando no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, nós não conseguimos pensar e de repente realizamos um ato que causa um prejuízo a alguém e depois nós nos arrependemos. Esse momento talvez tenha sido esse mau uso dessa sensibilidade. Então, a gente pode estar dando ouvidos a coisas de qualidade e coisas que não têm qualidade. É importante que a gente esteja atento a isso, como se fosse uma forma de nos policiar. Nesse ponto, lembramos o que Emmanuel fala do Chico Xavier. Para você ser um médium, disciplina, disciplina, disciplina. Quando cansar, disciplina. Eu vou corrigir. Para você ser um médium do bem.
Porque a mediunidade, ela está para as duas formas de pensamento, aquela que pensa em prejudicar e aquela que pensa em ajudar. É importante que a gente saiba que a mediunidade, ela é inerente ao corpo e não é só para o bem. Tem uma colocação a fazer com relação a grau de mediunidade, né? Todos são médiums, e uma colocação que eu li é que todos nós temos um guia espiritual que nos acompanha. E até para que a gente possa sentir e receber as informações, as influências até desse guia, nós temos um certo grau, todos têm um certo grau de mediunidade. Né? Para que a gente consiga fazer essa ligação, não necessariamente a gente vai comunicar essas informações, não sei se é a sensibilidade desse guia. Então, uma colocação que eu achei interessante é que, por conta de nós termos esse guia espiritual que nos acompanha, todos temos essa faculdade, né, essa predisposição mediúnica. Não que todos vão desenvolver e trabalhar com essa mediunidade de alguma forma, mas todos nós temos. É que lá atrás também, né, a mediunidade, no sentido mesmo da palavra, era só os médiuns ostensivos, né? Aquele que não apresentava o fenômeno, ou a mediunidade ostensiva, ele não era muito considerado médium, ele era um ajudante ali, mas não o médium em si. Hoje a gente ressignifica um pouco isso, né? A gente entende que todos que participam de alguma forma de um grupo têm uma qualidade, têm uma potência a realizar para aquele grupo, né, por caminhos diferentes, né, mesmo que não seja tão que trabalhe tanto com fenômeno, né, mas que seja uma mediunidade mais inspirativa. Então, nós podemos falar que a mediunidade não é algo específico da doutrina espírita ou da Umbanda. Não. A mediunidade está em toda casa de fé. Até porque a mediunidade é anterior às próprias doutrinas, né? Já que ela é uma propriedade do corpo humana, fisiológica também, desde que o homem é homem, ele tem essa mediunidade latente dentro de si. Uma observação legal também, porque nos livros de Chico, principalmente na coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele traz relatos, e também tem alguma coisa nos livros do Robson Pinheiro, de espíritos sendo médiums de outros espíritos. Então você pega espíritos, por exemplo, na colônia Nosso Lar, e tem um mentor que ele está numa colônia muito mais evoluída, ou seja, numa dimensão diferente. Aqueles espíritos do Nosso Lar acabam também servindo de meio para que esses espíritos mais elevados se comuniquem dentro daquela comunidade. Então os próprios espíritos também servem de intermédio para outros espíritos, justamente por esse ajuste frequencial, e assim os planos vão se coligando uns aos outros. Não seria uma faculdade inerente do encarnado? Ela tem a sua propriedade, né, fisiológica, mas nós sabemos que o corpo também é um reflexo do espírito. Tudo que fala em nós é um reflexo do nosso espírito, do nosso perispírito. Então, quando nós desencarnamos, essas potencialidades divinas permanecem conosco. Porque se assim não fosse, um corpo que já não há mais vida, outro espírito poderia tomá-lo ali e começar tudo de novo, né? Então, ainda assim, esses estímulos dependem do nosso espírito e principalmente do nosso perispírito aqui. Agradecendo a todos que estão participando, e se tiverem dúvidas, podem mandar as perguntas, nós vamos tentar esclarecer, né? O Jean está fazendo uma pergunta para a gente. Um minutinho só aqui. Lucas, a projeção consciente é uma variável da mediunidade? A projeção em si é um tipo de mediunidade, né? Até tem trabalhos específicos que os médiuns se utilizam da projeção. A projeção consciente, ela é uma projeção de uma das partes do nosso perispírito. Não é um deslocamento completo dele, né? Aquele fenômeno da bilocação, que a pessoa está, às vezes, em dois lugares ao mesmo tempo,
mas uma parte de si, geralmente a mente inferior, se desloca de forma consciente, a pessoa consegue fazer ali a sua viagem mental, às vezes até ter contato com outros ambientes, com outras pessoas, com outras energias. Acredito que aqui nessa pergunta cabe o exemplo que você tinha dado anteriormente, quando a gente estava conversando aqui, da orquestra, né? Sim. Quando a pessoa viaja ali, se você quiser falar, né? Fala aí, você que deu o exemplo. Diz que quando nós estamos ouvindo uma orquestra, todos nós, sensitivos, conseguimos viajar no som daquela orquestra. Quando você é um médium ostensivo, você consegue identificar qual o instrumento que está sendo tocado e está fora do tom. Essa é a diferença do sensitivo e do médium. Tem uma comparação. Eu ia falar que essa pergunta tem aí no capítulo da emancipação da alma, e ele coloca várias situações com uma mesma condição de emancipação da alma, mas existem as variáveis, né? Existem as variáveis que a emancipação consciente, a emancipação inconsciente, ou em condições de estarmos seguindo mais ambientes. Agora que passou ele, vamos voltar para lá. Só para terminar, no capítulo da emancipação da alma, então ali tem uma quantidade de variáveis que recebem esse mesmo nome, mas são situações diversas que são consideradas a emancipação da alma. Então, seguindo aqui no nosso tema, a Cláudia trouxe uma pergunta também, acho que é interessante para mostrar a influência, né, que nós sofremos também dos espíritos. Sim. Se você puder ler para nós. Ligado, né, esse assunto, né, de mediunidade, sensibilidade, influência. No livro dos Espíritos, nós temos a questão 459, que fala, né, sobre esse tema, sobre influência. Então, deixa eu ler a questão aqui para ficar mais fácil. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Eu falei sobre o mentor, né, o nosso espiritual, que ele nos orienta, e por isso a gente tem podemos falar, né, que todos têm mediunidade, até para conseguir captar essas informações, né? E aqui dentro do livro dos Espíritos fala sobre influências, né, dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E a resposta, né, dos Espíritos a Kardec foi que os Espíritos influem muito mais do que a gente pode imaginar. Então, realmente a gente tem, assim, todos os encarnados, né, todos nós encarnados, temos sim uma ligação latente com o plano espiritual, né, de alguma forma, pode ser manifestada na forma de uma mediunidade ou não, mas essa ligação, essa influência do plano espiritual conosco existe, né, documentada aqui pelo codificador. Eu ia ressaltar essa resposta. Ela é muito significativa, porque ele responde que muito mais do que nós podemos imaginar. Porém, isso não nos tira a responsabilidade de como nos conduzir, porque nós temos grau de conhecimento, grau do que é bom e do que não é bom, que se passa para o seu próximo, para a sua saúde. Então, nós temos constantemente influência da espiritualidade. Quando cultivamos bons pensamentos, as influências são as melhores possíveis, e nós precisamos estar atentos a isso. Quando não cultivamos bons pensamentos, temos a chance de receber influências ruins, e aí nos conduzimos, vamos dizer assim, de formas reprováveis na nossa vida. Nós temos agora
uma outra questão. Quais os tipos de mediunidade que temos, né? Assim, as mediunidades são diversas, né? E a gente pode entender, como falamos, as mediunidades ostensivas, né? Que são as mediunidades mais dos fenômenos, e também as mediunidades que são mais intelectuais. Ambas se compõem. Mas aqui específico, eu gostaria de falar um pouquinho das diversas mediunidades, mas no nível que elas se apresentam, que acaba gerando mais dúvida. Por exemplo, mediunidade consciente, mediunidade semiconsciente, mediunidade inconsciente. Esse é um tema que paira a vida de todos os médiuns, né, de todos os trabalhadores que trabalham com a mediunidade, seja numa casa espírita, numa casa espiritualista, numa casa umbandista ou qualquer outra que se utilize da mediunidade. Costuma ser explicado essa parte da mediunidade, e aí eu falo que é uma explicação não errônea, mas superficial, que é médium consciente aquele que lembra, médium semiconsciente aquele que lembra mais ou menos, e médium inconsciente aquele que não lembra. Mas quando a gente se aprofunda um pouquinho sobre a mediunidade, a gente vai entender que esses níveis que ela nos é colocada, né, consciente, semiconsciente e inconsciente, ela vai se justificar por duas coisas básicas. Uma é o quanto o nosso perispírito consegue se deslocar do corpo físico para realizar o fenômeno da comunicação, seja através da fala, através da escrita, até mesmo, como o Geo falou, através de uma projeção, de uma clarividência ou não. No médium inconsciente, o nosso perispírito, ou seja, aquela camada intermediária entre o corpo físico e o nosso espírito, ele se desloca muito pouco, ou ainda ele tem uma expansão. Então imagine que em volta de nós tem uma camadinha que é o perispírito. Na mediunidade consciente, ele vai expandir um pouquinho, como se fosse uma leve sensação de abandonamento, né? Você fica um pouquinho mais, como que eu posso dizer, inflado, fica um pouquinho mais inflado, com uma leve sensação de deslocamento. Então, as suas faculdades físicas ainda estão muito presentes, porém também há ali a influência do espírito. Soma-se as suas faculdades psíquicas e físicas, as faculdades psíquicas e espirituais da entidade, e forma-se ali então uma terceira força, que é a junção entre espírito desencarnado e o perispírito do encarnado. Com isso, pode acontecer sim do médium, após as comunicações, após a escrita, ele ter uma lembrança maior. Mas não é somente isso, né? Então esse deslocamento precisa ser levado em consideração, e também aqui a gente pode ir para o nível cerebral. Então as nossas ondas cerebrais, elas variam dependendo do nível, digamos que de relaxamento que a gente consegue entrar, ou no estado de transe que a gente consegue entrar. No nível consciente, esse estado ele é mais superficial. As ondas cerebrais não oscilam tanto do que nos outros dois níveis. Porém, a mediunidade consciente, por isso, não é menos do que as outras. Ela é tão importante quanto. Tem algumas linhas de pensamento que chamam essa mediunidade consciente como irradiação ou mediunidade intuitiva. Que o médium recebe a irradiação do seu protetor, do guia, do espírito, e ali ele passa uma comunicação, uma escrita, uma imagem, uma sensação que seja. O semiconsciente, ele já tem um deslocamento do perispírito um pouquinho maior. É como se estivesse naquele estágio, quando você vai dormir, você fica dorme, está acordado, não sabe muito bem onde é que você está. Esse é o médium semiconsciente, ou seja, o perispírito ele já descolou um pouquinho, mas ainda próximo, e o espírito que vem para fazer a comunicação, ele tem uma influência mais direta sobre o organismo físico. Por isso que ali, nestes casos, né, do médium semiconsciente, já pode começar a ter sensações também físicas. Então, quando o médium passa uma comunicação de um espírito necessitado,
Pode ser que nesse caso ele sinta as dores no seu corpo físico. Pode ser que ele sinta as mesmas emoções no seu corpo físico. Porque o acoplamento mediúnico entre ambos foi mais próximo. E a nível cerebral, as ondas mentais já estão mais relaxadas, ou seja, elas ficam mais espaçosas uma das outras. E ali o nosso transe vai ficando mais profundo, a gente acessa áreas do nosso cérebro que no nível da vigília a gente não acessa. Isso também proporciona que a comunicação aconteça. Foi feito um estudo, só para exemplificar, de uma brasileira junto com alemães, uma psicóloga, inclusive, junto com alemães, e eles avaliaram 6 médiuns, sendo 4 da Alemanha e 2 aqui do Brasil, todos médiuns espíritas. Como ela mesmo diz, ali o intuito não é provar a vida após a morte ou o lado espiritual, mas ver como que o cérebro funciona. E através das imagens, né, que é tirada do cérebro, as avaliações das ondas cerebrais, foi constatado que nos 6 médiuns, quando estão no fenômeno mediúnico, uma área aqui atrás do nosso cérebro, ela é estimulada. E por incrível que pareça, essa área, ela está relacionada muito mais às coisas reais do que à imaginação. Então, o médium, quando ele entra nesse nível de profundidade, de consciência, ele está realmente num transe real. Ele não está mais somente na imaginação, lá da sinfonia, onde ele está percebendo as energias. Ele está realmente sentindo aquilo que ele vê. Ele está realmente sendo prova real daquilo que está acontecendo. A mediunidade inconsciente é quando o nosso perispírito se desloca completamente. Então aqui a gente pode chamar de um desdobramento espiritual. A um ponto, por exemplo, dos médiuns mais desenvolvidos, mais experientes, o próprio perispírito dele ir fazer outras tarefas no plano espiritual enquanto ele está passando uma comunicação. Então o espírito está lá, está trabalhando em outras coisas, e por ele o mentor está passando uma comunicação. Esse deslocamento maior faz com que o acoplamento espírito desencarnado e médium encarnado seja mais próximo. Então aqui, por exemplo, o médium inconsciente, vamos dar o exemplo de Chico Xavier, que é o mais conhecido, consegue assinar uma psicografia com a assinatura daquele que já faleceu. Consegue transfigurar a sua voz exatamente na voz daquele que faleceu. Consegue, por exemplo, falar até em outras línguas, que é algo raro nos dias de hoje, mas para alguns médiuns isso é possível, porque há realmente um controle dos centros nervosos do corpo físico pelo espírito comunicante. Ambas mediunidades, ambos os 3 aqui, na verdade, os 3 níveis de mediunidade, são importantíssimos, e nenhum deles tira a responsabilidade do médium. Então, tanto o médium consciente, semiconsciente ou inconsciente, como Kardec nos coloca no livro dos médiuns, e Chico depois reforça isso nas suas obras, são responsáveis por tudo aquilo que sai de suas bocas. Então, não dá para o médium, independente de como o fenômeno se processa, se eximir da responsabilidade da fala. Então, o médium que fala um palavrão, o médium que machuca uma outra pessoa, o médium que comete uma agressão física, por mais que isso é difícil, mas ainda acontece, ele é responsável por aquele ato. Porque mesmo nessa inconsciência da mediunidade, no deslocamento completo, ainda assim o espírito do médium ele tem total condições de barrar e interferir aquela comunicação a qualquer momento. Então não dá para a gente se eximir das responsabilidades e principalmente do estudo, que é tão necessário, principalmente nos dias de hoje. E os médiuns que são conscientes e semiconscientes, de forma nenhuma devem se sentir inferiorizados aos médiuns inconscientes. Estes que ainda existem, mas já muito menos do que antigamente. Porque antigamente os fenômenos eram mais importantes para que a gente pudesse acreditar, Como Kardec, por exemplo, identificou lá as mesas girantes. Hoje, dificilmente você encontra fenômenos físicos desse sentido. Ou a manifestação de um espírito,
Quando o espírito se apresenta no ambiente, a materialização, isso quase não existe mais. Porque a mediunidade ela vai se tornando hoje uma parceria mediúnica, onde a gente precisa do estudo, precisa do aconselhamento dos nossos mentores, e eles também precisam que nós sigamos esse caminho, até para que precise menos deles. Porque o intuito aqui é nos ensinar a pescar, não dar o peixe. Lucas, houve necessidade em determinado momento da história de se provar algumas ações mediúnicas. Por isso que existiam mais os médiuns inconscientes, as materializações. A Amanda fez uma colocação, né, que ela acredita que todo mundo é médium, né, mas que há o medo. Medo que falamos tanto na semana passada, né? Amanda, imagine quando você não tem conhecimento, não tem estudo, e você começa a andar pela rua ouvindo alguém falar com você. Ou você procura uma casa de fé, um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, uma casa espírita, ou vão te colocar no hospício. Por isso que normalmente, né, vem para essas casas de fé para trabalhar isso, estudar. Então, o medo é a falta do estudo. Quando você tem essa consciência, o estudo do que está passando passa a ser algo mais leve. Você consegue entender o que você está sentindo. E recebe o apoio daquele local, do grupo que está naquele local para algum motivo de estudo ou de tratamento de saúde. Eu queria, dentro do que o Lucas estava falando, eu sei que ele pode dar uma luz nesse assunto. Quando nós corremos o risco, ou quando a gente percebe que está sendo um processo anímico. Então, que antigamente, esse animismo era um pouco pejorativo, ou seja, era um mau comportamento mediúnico. Porém, hoje já se tem uma ideia um pouco diferente disso. Eu queria que o Lucas falasse um pouquinho quando ocorre esse animismo. O animismo ele é um fator fundamental em todo o processo mediúnico. Ao ponto de eu arriscar dizer que não existe mediunidade sem animismo. Porque ânimos é aquilo que nos anima, é a nossa própria alma. E sendo a nossa alma o intermédio dos espíritos, o nosso ânimo, o nosso fator anímico vai estar presente sim nas comunicações. A questão é quando é só isso. É quando não tem a influência do espírito junto. E o médium, ou aquele que está se candidatando à mediunidade, simplesmente utiliza-se de si próprio e pior, falando que é um espírito. Então isso não é algo interessante, que aí pode entrar até numa mistificação, seja do plano espiritual ou do próprio médium. Ainda assim, eu falo que o animismo é importante, porque a maioria, para não falar todos, dos mentores que se comunicam conosco, eles pedem que a gente estude, eles pedem que a gente busque o conhecimento. Porque quando esse conhecimento está interiorizado em nós, quando a informação está dentro da nossa mente, ele vai, na hora da comunicação, utilizar-se daquilo. Então, isso é o animismo. Então, o animismo ele é importante, mas ele tem a dose certa. E é essa dose que a gente vai buscando equilibrar no desenvolvimento ou na educação mediúnica. Todo médium está passivo, um momento ou outro, de colocar um pouquinho mais de si para fora. E aí que é importante nós espíritas, principalmente aqueles que estão à frente das tarefas mediúnicas, também de acolher esse médium, porque também não seria um espírito, mesmo que encarnado, precisando de auxílio. Então, às vezes, o sofrimento externalizado é simplesmente do médium, seja desta vida ou de outras. Mas, como o Espiritismo nos coloca, que é o Consolador prometido, devemos olhar para este médium com bons olhos e não julgá-lo, né? Não deixá-lo de escanteio, ou até apenas, né? Tem
Antigamente eu já ouvi falar que tinha lugares que penalizavam os médiums, tinha, não julgando, né, mas cada coisa na sua época, mas alguns exercícios que o médium tinha que incorporar e passar durante o fogo, né, a brasa, o caco de vidro, para mostrar que o fenômeno realmente acontecia. Hoje a gente vê que isso não é mais necessário. Então, eu parto do princípio que, até para tirar um peso das costas dos médiums, não importa muito quem está falando no início. Como o próprio Kardec fala, não importa o teor da mensagem. Então, se a mensagem é boa, é uma mensagem inspirativa, uma mensagem de instrução, está tudo certo. Se é um espírito desencarnado, se é o seu próprio espírito comunicando, tudo bem. Agora, quando isso é utilizado para outros fins que não a produtividade do grupo e do próprio médium, aí precisa ser observado realmente. Deixa eu fazer uma parte aqui, com relação a uma questão que a Onesina colocou, na parte técnica da nossa sala, diz que está tendo microfonia. Será que mais alguém está tendo esse... Eu testei aqui e não ouvi a microfonia. Ela disse que não está conseguindo ouvir, não tive mais questionamento se alguém tiver com esse eu já testei no celular aqui, não... Pudermos passar essa informação? É legal nós entendermos assim, quando o médium, consciente, semi-consciente ou inconsciente, ele tem responsabilidade daquilo que ele faz, daquilo que ele fala, e também saber que nesses três casos podem ter comunicação do médium. Sim. Podem ter. Porque todos os médiuns que trabalham estão sempre em evolução. Eles têm pode ter alguma falha humana. Então, é bom nós sabermos isso. Se às vezes nós ouvimos alguma coisa de alguma entidade, existe esse lado do médium que pode acontecer. Posso trazer um exemplo também do próprio Chico, né, que talvez é o exemplo mais próximo dessa mediunidade consciente que a gente teve contato. Teve uma vez, conta, se eu não me engano, o Haroldo, Chico faz uma psicografia e entrega lá na assistência, né, como sempre era feito. A pessoa pega a psicografia, ela lê a psicografia, ela fala, não, isso aqui não é da pessoa que é o meu parente, não faz sentido o que escreveu. Ele vai até Chico, Chico, não está batendo aqui as informações. Chico humildemente pega as folhas novamente nas mãos, senta na mesa, na sua posição clássica, com as mãos em cima dos olhos, devido à sensibilidade da luz que ele tinha. E ali ele corrige todas as informações. E ali ele volta para ela e fala, me desculpe, minha filha, mas naquele primeiro momento eu interferi na comunicação. E veja a humildade dele reconhecer isso. Então a primeira mensagem que quando ele passa, ele não estava provavelmente no seu estado pleno de atenção, já estava cansado devido às tarefas que eram muito longas. E ele reconhece isso, que ali o carteiro, como ele se intitulava, não fez o seu trabalho bem feito e consegue novamente, com o auxílio dos bons espíritos, corrigir todas as informações que estavam erradas ou equivocadas naquele sentido. Então, todos nós, como o Eduardo fala, seja consciente, seja ou inconsciente, somos passíveis de colocar para fora aquilo que está dentro de nós. Importante a humildade. Olha o exemplo de humildade de Chico nessa situação. E sempre às vezes fica uma dúvida, né, que é uma das questões que nós queremos deixar claro, né? O que se conversa com o médium fica só com o médium, com a entidade, com o médium que está ali. Fica. É um sigilo que tem. Aquele que recebe a comunicação, a conversa da entidade com um assistido, não sai dessas duas pessoas. Lembrando que na casa espírita é de uma determinada maneira,
Na Umbanda é de uma outra maneira a comunicação, e na Umbanda normalmente existe uma pessoa do lado da entidade. Essa pessoa é chamada de Cambone, que também não sai nada dele. Ele está ali para dar apoio à entidade na comunicação com o assistido. Então não vai sair esse sigilo. É fundamental e você, se não manter esse sigilo, é um dos motivos de poder ter a suspensão da mediunidade. Olha a seriedade disso, motivo de suspensão da mediunidade. E quem suspende a mediunidade é a própria espiritualidade da pessoa, né? Não é uma punição, e até eu falo que quando essa mediunidade ela é suspensa, ainda é sorte do médium, né? Porque ele não vai ser um instrumento de uma espiritualidade inferior, ele simplesmente vai ficar ali em alguns momentos recluso para poder rever o seu conceito de mediunidade. Ele até tem o crédito para isso, sim. Né? Senão... Mas essa questão do sigilo realmente é fundamental, né? Tanto para o médium ostensivo, quanto para todos dentro de uma casa religiosa, que se mantenha esse sigilo. Isso é trabalhar a mediunidade com Jesus Cristo, é trabalhar essa mediunidade que nós falamos com a elevação moral, porque se a gente não fizer isso, a própria segurança do grupo fica comprometida. Porque não é um trabalho ético, não é um trabalho de moral elevada, ele está servindo a qual Senhor? Então, é fundamental para o médium aprender a ter o sigilo, mesmo que ele lembre depois da comunicação. É importantíssimo manter esse sigilo, ou aqueles que estão ao redor ouçam alguma coisa, também preservem, né? O que é sagrado fica dentro do sagrado, a gente não mexe com aquilo, até porque é o momento onde a pessoa se entrega com as suas dores para receber ajuda, e é importantíssimo que essa dor seja preservada ou qualquer outra coisa que seja o assunto. Então o sigilo na mediunidade é fundamental. Já é falta de educação nas nossas relações interpessoais, né? Então, na mediunidade... Fofoca mediúnica. Só mais um exemplo com relação ao lembrar ou não lembrar, é que as pessoas ainda têm receio de conversar com médiuns conscientes por conta dessa questão do sigilo, né? Mas fiquem seguros que assim, o médium, mesmo que lembre da mensagem, ele vai segurar com ele não vai passar para frente, pode ser que com o tempo aquilo suma da cabeça dele. Mas só para falar aqui que, por exemplo, pode ter um médium inconsciente, no sentido do fenômeno, né, deslocamento perispírito, ondas cerebrais mais profundas que lembram da comunicação depois, ou lampejos da comunicação. E eu falo isso porque se a gente pegar como exemplo pessoas que conseguem acessar esses níveis mais profundos do cérebro, da mente, e também deslocar o seu perispírito, como monges que meditam muito, e quando eles vão nessa viagem, eles estão totalmente lúcidos, ou aqueles que trabalham com a mediunidade, o desdobramento, ou a projeção, que também conseguem acessar níveis mais profundos, num deslocamento maior, conseguem recordar depois daquilo que foi vislumbrado no plano espiritual, e pode ser que um médium consciente não lembre o que foi falado. E eu vou dar um exemplo justamente aqui. Para quem dirige, pode ser que já pegou o carro alguma vez, e quando chegou no destino final, não sabe nem por onde passou. Mas você estava consciente ali, você estava presente ali, mas a sua mente, de alguma forma, ela abstraiu daquele movimento. Abstraiu o caminho. Justamente, porque as ondas cerebrais já mudaram. Então, se isso acontece no nosso dia a dia, numa comunicação também, não dá para colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha e querer, a partir disso, rotular os médiums, né? Ah, eu quero tomar passe do Eduardo, porque o Eduardo é um médium inconsciente. O passe dele é mais forte do que o meu passe, que é um médium consciente. Será que existe isso mesmo? Passe mais forte, passe mais fraco. Com relação só à mediunidade? Não. Ainda mais dentro de uma casa que está amparada por uma egrégora, todos são os meios a isso. Claro que quanto mais nos dedicarmos ao trabalho, melhor instrumento seremos. Mas se é inconsciente e consciente, não é esse o fator determinante para que nós consigamos
ser realmente um filtro e um aparelho bom para a mediunidade, para os bons espíritos. Agora, eu sou médium. Eu tenho que trabalhar? Essa é uma outra pergunta, né? Que aqui já começa não só a permanecer na mente das pessoas, mas a entrar quase que no martírio, né? Que a pessoa se identifica às vezes com uma sensibilidade, com uma certa mediunidade, e fica uma pressão, né? Bom, sou médium, preciso trabalhar? Ou ainda, se eu não trabalhar, minha vida não vai para frente. Se eu não desenvolver a mediunidade, os guias vão me bater. Isso tem por aí. Se você pesquisar no Google, você acha essas falas lá nas primeiras linhas de pesquisa, ou com pessoas próximas. Será que realmente um instrutor de luz, um mentor, irá bater no seu assistido? Será que ele vai fazer a sua vida ir para trás totalmente? E será que a pessoa precisa desenvolver essa mediunidade dentro de uma casa espírita somente? Vamos desenvolver isso de uma outra, usar essa mediunidade dela de uma outra maneira? Não precisa ser necessariamente um trabalho mediúnico. A doação do seu tempo, das suas energias em benefício de quem necessita, isso já é trabalhar. Mas vamos imaginar que a gente lá para trás falou que a mediunidade não depende se a pessoa tem bons ou maus, boa ou má conduta na vida. Então, eu acho que eu sou médium, porém eu tenho determinados costumes ou hábitos que comprometem essa mediunidade, no sentido de que eu passo a me relacionar com espíritos também de baixa moral. Isso, com certeza, vai interferir na sua vida. Então, assim, a mediunidade por si só não vai interferir na sua vida, mas o seu conjunto de ideias vai atrair companheiros espirituais que podem dificultar a sua vida, até pela própria vibração que você vai ter constantemente tendo aqueles companheiros. Por outro lado, eu vou até apelar agora no sentido de ir na direção do livro sagrado, onde está escrito assim: buscai as coisas do céu, coisas da terra vos serão acrescentadas. Então, quando você se sente com esse chamado, vamos dizer assim, mediúnico, e busca ajudar, doar o seu tempo a quem precisa, então aí estabelece essa relação, onde você busca as coisas do céu e as coisas da terra serão acrescentadas à sua vida. Aqui tem uma questão, não sei se você ia ver isso, o Diana perguntando sobre espíritos zombeteiros. Como um médium pode lidar com espíritos zombeteiros? Se é possível evitá-los e como? A princípio, isso é um exercício que você tem que receber com carinho, porque você pode ser um transformador para esses espíritos. Então, enxergando o lado positivo da situação, você pode ajudar a transformar esse grupo. Só voltando um pouquinho, né? Além já também falo um pouco do espírito zombeteiro, mas essa questão do médium, né, trabalhar ou não, eu acho que passa por um processo de autoconhecimento. A pessoa vai ter que sentir as vocações internas dela e reconhecer se a mediunidade dela vai ser aplicada dentro de um contexto religioso. Porque o que o Antônio Carlos nos traz, ele é muito importante, né? Que é fazer o bem, ajudar as coisas do céu, mas não necessariamente, e aí eu coloco essa provocação, ele pode ser dentro de um contexto religioso. Ele pode ser dentro de qualquer contexto onde essa prática, o bem aconteça. Porque senão a gente pode cometer de novo o perigo de colocar a mediunidade somente dentro das religiões espiritualistas. Então a gente vê, por exemplo, às vezes muitos pastores, padres, com uma mediunidade brilhante. Como a gente vê psicólogos, médicos, músicos, com uma mediunidade brilhante. Então a vocação é o que nos vai levar para um caminho ou para outro. Claro que, né, o trabalhar mediunicamente, se for algo interno, vai chegar um momento que isso vai acontecer. Não vai ser porque nós estamos falando que você precisa trabalhar, mas sim vai ser uma sensação interna. Nossa, agora eu sinto que está na hora de eu ter um trabalho mediúnico mais assíduo.
E um trabalho mediúnico assíduo é apenas você se vincular a um lugar que possa realizar isso. Se for um local que te traga estudo, prática e principalmente acompanhamento, que isso uma casa espírita tem condições de oferecer, muito melhor do que somente ficar a Deus dará ali. Mas eu só queria colocar aqui nessa pergunta que o tenho que trabalhar nunca vai ser uma exigência de fora para dentro. Nunca vai ser de alguém para você. Ela vai ser de você com os seus mentores, de você com a sua espiritualidade. Não tem líder religioso nenhum no mundo que possa forçar alguém a trabalhar mediunicamente. Ainda mais com advertências ou intimidações, né? Olha, se você não trabalhar, a vida não vai para frente. Claro que é quando as nossas vocações internas pedem para que a gente vá por um caminho e nós não vamos por esse caminho, gera conflito. Isso é qualquer área da vida. Se você tem uma vocação interna para ser um bom dançarino e você começa a se transformar num advogado, vai chegar uma hora que você vai ter conflito. Porque a vida está te falando, ó, o caminho não é por aqui. Então, talvez nesse sentido seria a vida dar para trás. Até que você volte nos trilhos da sua vocação interna, desenvolvendo as suas potencialidades internas. Me deixa registrar sobre as coisas do céu. Os valores que a gente teria, as coisas do céu, são valores não dentro da religião, né? Sim. Eles são básicos, eles são fora da religião. É que a religião tomou posse daquilo, mas são a mensagem do Cristo não é para nomenclatura religiosa. Então, nesse sentido, quando eu digo buscar as coisas do céu, não necessariamente como ele também colocou, dentro de um grupo, mas as coisas de valores do céu. Só voltando aqui na pergunta, então, do Jean, né, dos médiuns zombeteiros, que o Antônio Carlos já falou, isso aqui, a moral também vai nos ajudar, né? A moral do grupo, principalmente, vai ajudar. Então, se o grupo tem uma intenção boa, uma moral elevada e uma estrutura de estudos que possam dar todo o sustento e amparo, esse tipo de espíritos, né, que é a classificação que Kardec nos coloca, mesmo que eles existam, eles não vão nos influenciar. Mas assim como os obsessores e os espíritos trevosos são grandes professores para o ensino mediúnico, pois é através deles que nós aprendemos os limites do quanto eu posso extravasar e do quanto eu tenho que ter a disciplina. Claro que todos nós médiuns estamos passíveis de novo de entrar em contato com esses espíritos, e isso não é demérito. Muitas vezes, quando o espírito zombeteiro se manifesta através do médium, é porque aquele médium teve condições de dar uma comunicação e o grupo estava preparado para orientar aquele espírito. Ruim é quando aquele espírito acaba envolvendo todo o agrupamento acaba não fazendo o filtro necessário, não age com a razão, age somente com o fenômeno, e aí é um prato cheio para essa espiritualidade. Mas grupos que trabalham com uma moral elevada, com uma intenção junto com o Cristo e estruturada por estudo, esse tipo de espíritos acabam não influenciando de forma a desestruturar algum tipo de trabalho. Que tem duas colocações, né? Qual que você vai ler? Falando a respeito de padrão vibracional, né? Que o fato de você, esse fato de você passar a comunicação, né, do espírito zombeteiro está ligado também a padrão vibracional, pode estar ligado também a padrão vibracional, né? Pode estar ligado, né? É uma colocação que a Daniela fez. Acho que é interessante também participar, né? Que não é só isso, não é só padrão vibracional. Essa outra colocação que o Lucas fez também é muito importante, muito interessante. Respondeu até a vez. O Oscar está mandando para a gente sobre a responsabilidade nossa, né? Dos médiuns e também daquilo que pode
vamos chamar de puxar o tapete, né, Oscar? Que é o ego. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso, porque vai trazer consequências graves mesmo. E acontece, gente, acontece muito isso. Quando o médium se acha melhor, ele acha que é ele que comanda tudo, normalmente ele traz consequência grave para o médium. Para o médium, olha, não é só uma casa que ele está trabalhando, não, para o médium também. A Neura vem também falar sobre as nossas energias, né? Quando nós vamos para qualquer trabalho na casa, você, sendo um médium ostensivo ou não, a primeira coisa é esse equilíbrio do que você traz para casa, para qualquer trabalho. Eu vou ficar ali sentadinho o tempo todo numa sala, só pensando. Se eu não estiver bem, vai haver um desequilíbrio na sala. É muito importante isso. E nesse tema a gente já poderia entrar na outra pergunta, que é a educação mediúnica em casa. Né? Em casa, nas nossas residências, né? Não nessa casa aqui. A educação mediúnica em casa. Aqui é interessante, já de início, colocar que a educação mediúnica é um trabalho de uma vida. E vai... Ou duas. Ou três, né? Ou a eternidade, né? E vai justamente estar de mãos dadas com a nossa evolução moral. Educação mediúnica também é uma educação moral, é um desenvolvimento moral. Não adianta nada nós nos tornarmos grandes aparelhos mediúnicos, grandes médiuns de fenômenos, se eu não tiver aquilo que me sustente no trabalho, que é a moral. Então, eu posso passar uma comunicação totalmente inconsciente, mas com um teor baixíssimo, que me prejudica, inclusive. Então, esse desenvolvimento, a educação mediúnica, ele é um trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo. Não só mais do Livro dos Médiuns, porque é o Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz a moral. É como se utilizar a mediunidade. O Livro dos Médiuns nos ensina sobre mediunidade. O Evangelho nos fala como viver com essa mediunidade, que é a mediunidade que Jesus nos ensinou, que é a caridade, que é amar ao próximo como a si mesmo, que é ter a humildade, que é fazer o bem sem olhar a quem. Que é tudo isso que vai nos fazer ser bons médiuns, e não somente o fenômeno. Mas, ainda assim, né, é uma dúvida de muitas pessoas se pode desenvolver-se mediunicamente nas suas residências. Aqui, como casa espírita, como o espiritismo, não há uma recomendação ou um incentivo para que as pessoas trabalhem mediunicamente nos seus lares. Justamente pelas energias, justamente pelo contexto. E ainda assim, o médium iniciante, ele não sabe lidar com aquilo que se apresenta para ele. E ele pode estar mais suscetível a uma espiritualidade que venha corrompê-lo do que, às vezes, ao concurso dos bons espíritos. Mas também cabe a gente falar aqui que a maioria dos médiuns, ao iniciar o seu caminho mediúnico, começou em casa. Chico Xavier começou em casa. Divaldo começou em casa. Depois buscaram uma estrutura. E muitos médiuns começam em casa. O Livro dos Médiuns, em um dos seus trechos, ele até recomenda que, por exemplo, exercícios curtos de psicografia, alguns minutinhos por dia, você pode fazer na sua casa. Mas trabalhos mais extensivos não é recomendado, justamente pela própria preservação do médium. Nós não sabemos, como eu digo, aquilo que vem, né? São duas situações, já você falou. Os terreiros de Umbanda, as casas espíritas,
normalmente começaram lá dentro de casa, reunindo família, amigos. E isso nós vamos citar exemplos. E uma outra condição, até eu estava ouvindo uma pessoa, quando perguntado se o médium deve receber, se incorporar dentro da sua casa. Além do lado da energia que vem, que pode ficar ali na casa e dar um pouco mais de trabalho para a limpeza, imagina quando você começa a atender os familiares. Normalmente, nós já sabemos da vida dos familiares. Como nós falamos um pouco antes, na comunicação sempre tem um pouco do médico. Imagina atendendo o familiar. Por isso que, às vezes, em algumas casas, alguns terreiros, eles orientam para que você não passe com um médium do qual você é parente. Ocorre essa orientação. Lá atrás ocorria? Não. E dava certo? Dava. Hoje, como se cresceu, está tendo esses cuidados, né? Para que não tenhamos problemas maiores, né? Lembrando de tudo que foi falado aqui, ou por alto, as máximas do Cristo, juntas com a educação, junto com a ponderação, com respeito ao seu semelhante, vão te proporcionar segurança em qualquer local. Existe uma frase que diz assim: o telefone toca de lá para cá. Então, se for necessário, ou se for já pré-determinado, que ali naquele lar, naquele barracãozinho, naquela garagem vai iniciar um grupo, isso vai acontecer. E como o Lucas disse, é onde mais aconteceu, talvez, até chegar às casas espíritas. Porém, as máximas, ou as bases, melhor dizendo, que foram faladas para que se tenha uma boa evolução dentro da mediunidade, não podem ser esquecidas. E nem deturpadas ao longo do caminho também. Porque, da mesma forma que você ganha uma bolsa de estudo, você pode perdê-la por fazer mau uso desse estudo, ou até desse momento que você vive. Então, pode surgir na casa, como o Lucas deixou claro? Pode. Porém, veja, qualquer situação de religião em si, ou de ligar-se a Deus, sugere que você tenha esses níveis de conduta de qualidade. Um outro exemplo, né, que o próprio Divaldo conta, elucidando que isso era feito lá atrás e funcionava, né? Certa vez ele vai lá nas reuniões do Chico, o Chico pede para ele fazer uma palestra. E ele estava afônico, dor de garganta, afônico, e chega lá, o Chico fala: faz a palestra hoje, Divaldo. Não, mas Divaldo, mas Chico, eu estou com a garganta ruim, né? Não vou conseguir. Faça que os espíritos vão te ajudar, né? Aí ele vai, faz 1h e pouco de palestra, um ajudante do Chico chega com um bilhetinho para o Divaldo. O Chico pediu para você continuar até o final, enquanto não acabar o último. E as reuniões do Chico são sem horário, quando o último não for atendido, não acaba. E geralmente acaba 1, 2 horas da manhã. Enfim, ele continua. Ao acabar a reunião, todos saem dali, ele, Chico e mais 1 ou 2 colegas, e vão tomar um cafezinho, né? Na casa desses colegas. Chegando na casa do colega, eles vão num quarto, fecham-se as janelas, o ambiente todo escuro. Chico fala para fazer um passe no Divaldo. Isso em casa, né? Então estão trabalhando mediunicamente em casa. E nisso surge a presença do espírito Sheila, que ele escuta uma voz feminina, não havia mulheres entre eles, e Sheila fala com o Divaldo e ele proporciona a cura da garganta dele, que diz que daquele dia então ele nunca mais teve uma dor de garganta como aquela. Ou seja, algo que foi feito fora do contexto mediúnico, mas com um propósito elevado, com pessoas com uma moral já bem trabalhada.
Então, são coisas distintas, né? Quando nós estamos aprendendo a lidar com a mediunidade, principalmente com as nossas emoções, nós somos um vulcão prestes a ebulir em qualquer momento ali, de soltar lava para tudo que é lado, com as nossas emoções. Então, se esse processo de autoconhecimento não estiver já muito bem fortalecido em nós, aí que o risco é perigoso. Agora, Chico, Divaldo, eles já tinham desenvolvimento moral, uma segurança mediúnica, que é o caso que o Antônio Carlos fala, né, que são as máximas que vão além dessa estrutura. E aí, cabe hoje também aproveitar desse recurso, né, como o próprio livro dos médiuns diz, as casas espíritas proporcionam às outras pessoas para auxiliar. E quando nós estamos em grupo, quando nós estamos em conjunto, somos mais fortes. Porque ele pode falar para mim, ó, isso que você está sentindo, eu já passei. Vai acontecer isso, isso, isso. Olha, essa dor que você está sentindo no corpo após o transe mediúnico, dorme que amanhã passou. E assim a gente vai crescendo enquanto seres humanos, nessa troca salutar que é o convívio nosso, né? A Karina mandou uma observação falando do equilíbrio. Perfeito, Karina. A busca pelo equilíbrio em todos os âmbitos, material, espiritual, físico e mental. Esse é o desenvolvimento da mediunidade. O Oscar novamente, busquemos em nossa casa o amor ao próximo e o crescimento nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O importante é servir. Lembrando disso, o médium, ele deve estar à disposição para servir sempre. Pessoal, muito obrigado. Hoje foi um tema que ele é bem técnico, né? Com o que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Mas de extrema importância. E é um aprendizado para todos nós. Estamos cada vez mais sentindo falta de todos vocês. De todos. Mas sabemos que tudo isso que está passando está certo. Nesse momento, para encerrar, eu gostaria de pedir para todos que fechem seus olhos, tragam à sua mente uma pessoa querida que está precisando de uma ajuda. Envie para essa pessoa muita luz, que ela tenha compreensão do momento que está passando. Se essa pessoa que você pensou estiver no momento de uma doença física, que ela possa compreender que é temporário o que se passa, que ela possa estar de coração aberto para melhor receber todos os remédios do mundo físico. Assim, vamos todos nós buscar a cura juntos. E nesse momento, convido a todos a rezar cada um do seu lado a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Obrigado a todos, uma excelente semana. Na próxima quarta-feira estaremos aqui juntos. E lembrando a todos
que quiserem, às 20 horas, de segunda a sexta-feira, nós fazemos a vibração aqui na CEAL. Se conecte, faça o Evangelho no lar nesse horário, se conecte à CEAL e vamos emanar essa energia de amor para todo o universo. Aos domingos, às 10 da manhã, das 10 às 10h30, é feito essa mesma vibração. Todos os dias, se alguém tiver interesse em trazer alguma doação à CEAL, ou de roupas, ou de alimento, ou de produto de limpeza, nós chegamos aqui por volta de 19h45 e estamos à disposição. Começamos um trabalho agora, aonde as roupas que nós tínhamos do bazar, as roupas de inverno, nós separamos e estamos fazendo doações para asilos, para uma casa, uma creche de Jarinu, e vamos levar em algumas entidades aqui próximas. Então, nós estamos recebendo as doações e já transferindo. Não vamos esperar o bazar. Vamos fazer já que as pessoas recebam essas roupas e possam esquentar um pouco nesse inverno. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima semana. Lucas, muito obrigado. De novo, Antônio Carlos, muito grato. Cláudio, obrigado. Fiquem em paz. Boa noite. Ótima semana. Boa noite.